eu não sei nem se pode falar isso, senão a live cai, o Instagram cai, mas eu vou falar, crianças trans existem. Pessoal, 3 coisas sobre isso. Primeiro, não existe criança trans. Existe pais irresponsáveis. Cara, não, meu cachorro é vegano. Não é. A gente sabe de quem é a escolha. É do dono, é do pai, é do responsável, é do tutor. Número 2, não existe mudança de sexo. Você pode fazer a cirurgia que você bem entender. Pesquisem sobre faloplastia. Não pesquisem na hora do almoço, tá? Minha sugestão. Basicamente uma cirurgia onde você arranca metade da sua perna, da sua coxa, os músculos da sua perna, a pele da sua perna, pra você fazer um falo falso, que não tem função sexual, reprodutora, de nada. Eu acho que nem os piores, os mais brutais ditadores da humanidade pensaram em fazer algo tão cruel. E número 3, se uma pessoa tem uma inquietação com a sua sexualidade, com o seu corpo, isso precisa de tratamento psicológico, não de tratamento hormonal. Isso foi derrubado. Assim, Isso foi derrubado. Eu vou te falar uma coisa que é engraçado, né? Porque, pra quem não sabe, pessoal, eu sou advogado, então muitas vezes quando o Renan diz do jurídico chato, quando a gente fala alguma coisa assim, eu sou uma dessas pessoas, muito prazer, né? E eu cheguei a tentar barrar a frase crianças trans não existem, né? Eu não lembro se era o Guto ou o Renato que tava usando, mas na hora os dois me responderam, porque eu disse, gente, acho melhor vocês trocarem essa frase, porque o Instagram pode derrubar. Eles disseram, imagina, a gente tá falando uma constatação científica. Foi esse o argumento dele. Falou, a gente tá usando uma constatação científica, o Instagram não pode derrubar a gente por causa disso. Eu obviamente respondi, eu sei, mas a situação tá ficando num ponto que não importa se o que você tá falando é verdade ou não, né? E eles te banem por falar uma verdade. Então cuidado, você aí que quer exprimir a sua opinião a respeito disso, se a sua opinião for científica e não a opinião religiosa, que aceita os dogmas que a gente estava expondo aqui, você pode ter a sua conta derrubada. Você será destruído e esquecido da internet. Porque hoje em dia, não é que eles derrubam assim, eu vou derrubar o @RenanSantosMBL. Não. O Renan está proibido de ter qualquer rede social, como foi no caso do Monark. Sim. Então já é uma censura prévia, que é proibida pela nossa Constituição, né? Cadê os constitucionalistas, os democratas nessas horas pra defender isso, né? Não tem. Porque isso atende muitas vezes os interesses deles, né? Sim. Não, é o que tá acontecendo agora, gente. E a verdade é o seguinte, a imprensa tá reagindo ao que tá acontecendo no Monark, agora com pequenas notas e tal, um editorial aqui ali, mas isso não é o suficiente. A imprensa vai naturalizar a perseguição política com a teocracia woke da forma mais abjeta possível. Até porque pra imprensa interessa isso. Calar o pensamento divergente é reduzir mercado também. Ou a gente vai esquecer que a imprensa estava fazendo campanha para que suas matérias indexadas, por exemplo, no Google, fossem alvo de remuneração por parte do Google para eles, por conta que, sei lá, o nosso conteúdo está sendo utilizado. Veja só, eles estavam criando uma fórmula de ganhar grana com isso, tá? Então, tudo que tá rolando é absurdo, é distópico, tá? E aí eu volto a colocar, a situação do Brasil é mais grave que a americana. Eu vou colocar um ponto aqui, Mireiro, que eu acho que é interessante. Por que a situação do Brasil é mais grave que a americana? Por 2 razões. Os Estados Unidos, ele tem uma cultura muito forte ligada a, não sei se é a primeira, segunda, terceira emenda, uma dessas emendas aí, ligada à liberdade de expressão, tá? Eu não lembro qual das emendas é, me coloquem aqui nos comentários. Coisa número 2. Os Estados Unidos têm uma sociedade civil verdadeiramente organizada, que não foi destruída por conta da atuação do Donald Trump, tá? 3, a oposição ao Joe Biden cresceu nos últimos anos e se organizou mais nos últimos anos. 4, ele tem figura no executivo, o governador do Texas, maiormente o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que estão trazendo respostas políticas que não estão sendo derrubadas por Suprema Corte nem nada, porque os Estados Unidos, por mais que a gente veja problemas e esses problemas estão se apresentando, não são uma democracia disfuncional como o Brasil, tá? Já aqui a coisa é completamente diferente. Vamos lá, a sociedade está completamente desorganizada e a oposição está completamente destruída. Mas a gente tem um governo Lula que começou e a oposição, ao invés de aumentar, ela está diminuindo, porque os nomes são ruins e alguns nomes estão sendo caçados. 2, nós nunca tivemos no Brasil uma cultura verdadeira ligada à liberdade de expressão, tá? O brasileiro é muito pouco afeito à liberdade de expressão. O Brasil nunca foi o país disso. Tá? Por mais que o brasileiro se considere anárquico, nunca foi exatamente a nossa vibe. É uma mistura de bagunça com moralismo fake. Tá? Isso é um problema da nossa cultura e da nossa sociedade. 3, nós já temos um arcabouço jurídico e legal construído no governo anterior ainda que permite que permite a censura. Vamos lembrar daquele projeto bizarro, que era o projeto que censurava humoristas, que eu lembro que veio os liberais de plantão, olha que absurdo que o MBL tá falando. E aí estão censurando o Léo Lins.
através de uma analogia muito perversa, eu vou passar a bola pra você pra tratar disso, que é a analogia entre tudo com injúria racial. Então, gordofobia é equiparada à injúria racial, ambos são crime, se tornam um crime inafiançável, que dá cana. Portanto, ao equiparar gordofobia, machismo, transfobia à injúria racial, você pode ser preso por um crime inafiançável. E essa malandragem foi construída, passou com voto, inclusive, de bolsonaristas, isso precisa ser sempre lembrado, e agora a gente está vivendo a vigência disso tudo. E o último elemento, nós não temos nenhum nome nosso em governos estaduais capaz de fazer esse enfrentamento. Cadê o tal do Zema? Cadê o próprio Tarcísio? Cadê o Caiado? Cadê o Ratinho Júnior? Cadê esses caras todos? Por que eles não fazem igual o Ron DeSantis? Eles não fazem. Eu acho que tem uma questão técnica e cognitiva nesses caras. E também tem uma questão que não está aqui, mas está basicamente no meio das pernas deles. No joelho, você está dizendo, Renan? Não, no joelho, é em outro lugar, tá? Falta tudo isso para esses caras. Coisa que sobra nos Estados Unidos. Então, na prática, nós, mesmo assim, com essa agenda chegando de forma atrasada aqui, quando comparada com os Estados Unidos, Canadá e Europa, nós vamos sofrer os efeitos mais perversos disso antes do que eles. Lucas Merreiro. Não, e ela chega atrasada, mas ela chega assim, blá, tudo de uma vez. É uma bomba que chega. Porque lá nos Estados Unidos ainda foi uma coisa gradual, foi acontecendo. Tá. Aqui não. Aqui é crianças trans existem. E na sua cara, assim, você vai ter que aceitar isso. É ainda mais radical, por mais que chegue atrasado, né? Você me lembrou uma frase que eu acho que toda vez que mas só comenta sobre essa equiparação com injúria racial, por favor. Sim, eu vou falar exatamente disso. E aí vem a frase que toda vez que alguém fala isso, eu morro um pouco por dentro, que é: mas o comediante tem o direito de fazer suas piadas, ele só não pode cometer crimes. E aí, vamos lá, né? Às vezes a gente tem que explicar um pouco o básico aqui, né? Pessoal, um comediante não está cometendo um crime, né? Por que a injúria racial é crime, né? Por que a discriminação contra pessoas negras ou contra pessoas pela natureza da sua raça, da sua etnia, da sua religião, são crimes, né? Muitas vezes porque no passado, né, como é o caso dos negros, por exemplo, sofreu-se um abuso extremo, como é o caso da escravidão. Os judeus foram perseguidos durante milhares de anos, e principalmente na época do nazismo, né? Aí agora, fazer uma piada é muito diferente do que, por exemplo, você se recusar a servir um judeu no seu restaurante, né? Piada essa que pessoas pagaram pra ouvir ali. E muitas vezes essas pessoas que estão ali assistindo, elas fazem parte dessas minorias, mas elas não têm o direito de ouvir essas piadas. E aí argumenta-se que elas estão sendo contaminadas para serem preconceituosas contra si próprias. E aí você vê esse avanço, muitas vezes parte do judiciário, muitas vezes parte do próprio legislativo, e você não tem uma resposta. Ora, qual foi a última questão que o nosso Congresso Nacional entrou para falar a respeito de liberdade de expressão, vamos colocar assim? Proibiram a discriminação de políticos. Sim, Ou seja, hoje em dia, Renan, assim, você não pode falar que não existem crianças trans. Você não pode falar que você não pode nem falar que você não quer que seu filho seja trans. Porque muita gente fala que isso é transfobia, inclusive, tá? Você exprimir o seu desejo de que seu filho não seja trans já é considerado transfobia. Agora, os políticos se preocupam não com a liberdade de expressão ou a liberdade de religião, porque isso também envolve liberdade de religião. Não, eles se preocupam com a liberdade deles. Eles querem cometer, né, os crimes deles e não querem sofrer represália da população. Então hoje, o que você não pode fazer? Quer dizer, essa lei ainda não foi sancionada, mas quando ela for sancionada, inevitavelmente, o que você não poderá fazer? Você não poderá, por exemplo, se recusar a servir o Eduardo Cunha, caso ele entre no seu restaurante. O Lula, caso ele entre no seu restaurante. Não. Você é obrigado a servi-lo. Não importa que essa pessoa cometeu crimes, que ela defende coisas que você não acredita, que ela saqueou o seu país. Não, isso aqui, a sua liberdade de expressão, também vai ser tolhida. Então, nos resta a falar de quê? Voltando aos comediantes, por exemplo, né? Será que essa discriminação de políticos também abrange os comediantes? Um comediante que faz piada com política, né, existe desde sempre. Danilo Gentili fez lá o especial dele no ano eleitoral, né? Então, eventualmente, esses comediantes sequer de políticos vão poder falar. Vai sobrar, a gente vai dar risada do quê exatamente? A gente só vai chorar? É isso? Bom, mas assim, a crítica política vai ficar completamente impedida. A ideia de você chegar, fulano é um vagabundo. Opa. Você está me discriminando pela minha condição de político, Renan Porque eu Santos. soube que isso foi arrancado da lei, essa parte específica, né? No projeto que passou ali. O que passou por enquanto foi tipo, o cara poder abrir uma conta em banco, tirar uma série de restrições ali. Mas isso ainda está aberto e ainda pode ser alterado no Senado. Mas o que saiu foi a questão da injúria específica contra políticos. Que é ridículo, porque qualquer um pode ser vítima de injúria, independente se você é político ou não. Mas o que se manteve foi
criminalização da discriminação de políticos. Isso se manteve na lei. Mas assim, o que é isso? Então, porque isso é vago. É aí que eu quero saber. Então, por exemplo, se o Lula entra no meu bar e eu falo, não quero servir esse cara no meu bar porque eu considero ele corrupto, porque eu considero um cara que defende coisas que eu acho abjetas, eu me recuso a servir essa pessoa aqui. Essa pessoa tem que ter esse direito. Mas não, a preocupação deles a gente quer continuar cometendo tudo que a gente comete aqui, né, e não sofrer nenhum tipo de represália. Você tem que aceitar calado.